Nós estamos no profeta Isaías, na sequência do profeta Isaías, capítulo 44. Semana passada falamos sobre o 43, estamos no capítulo 44. O capítulo tem 28 versos, ele é dividido da seguinte maneira, a estrutura dele. Do verso 1 a 5 é uma promessa da renovação espiritual, do 6 a 20 é o confronto com a idolatria. Israel está vivendo no meio idólatra da Babilônia, de vários deuses, e o verso 9 a 20, do 6 a 20, é uma sátira. O profeta está satirizando a idolatria. Ele diz assim: você vai lá, corta a madeira, metade da madeira você faz um fogo, assa a carne, come, e a outra metade da madeira você constrói um ídolo, e você se prostra diante dessa imagem, e chama essa imagem de Deus. É como se o profeta tivesse, você está de brincadeira, né? E aí todo esse texto aí é um confronto com a loucura da idolatria, até o verso 20. Do verso 21 ao 23 é o chamado ao arrependimento e restauração de Israel, e do 24 a 28 fala da soberania de Deus na história, que escolhe Ciro, imperador, e termina chamando Ciro de pastor de Deus, para trazer o povo de volta. Então aí há um panorama do texto. Eu não vou pregar sobre o capítulo inteiro, eu vou pregar sobre o verso 1 até o 5. Então Isaías 44, do 1 até o 5, diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações, dá-nos entendimento dela e o poder do Espírito Santo na proclamação e na recepção, em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi essa semana uma entrevista no pastor presbiteriano de Brasília, chamado Carlinhos Veiga. Carlinhos Veiga é músico e canta músicas regionais, músicas mais estilo de viola. E o Carlinhos Veiga falou que a música caipira aqui no Brasil, ela foi muito incentivada pelo protestantismo, que a gravação dos primeiros discos, LPs, se deve ao protestantismo. Eu falei: eu nunca ouvi falar disso. Aí eu fui pesquisar, porque eu sou curioso, né? Eu fui pesquisar esse negócio. Aí eu cheguei na figura, na internet você acha tudo hoje, na figura de Cornélio Pires. Era o nome da rua onde era a nossa igreja, né? Cornélio Pires. E Cornélio Pires foi o primeiro que gravou realmente música caipira, né? Os CDs, os LPs, foi um jornalista, escritor, intelectual. E eu fiquei interessado, e aí eu descobri que o Cornélio Pires era de uma família presbiteriana, foi ensinado no presbiterianismo, e os protestantes clássicos, né, os presbiterianos sempre acreditaram na graça comum, então eles enxergavam a graça de Deus nos elementos culturais, e o Carlinhos Veiga dizia assim. E naquela época, a grande figura intelectual era Monteiro Lobato, e Monteiro Lobato rejeitava o caipira, tá? Porque o Monteiro Lobato, de acordo com os pensamentos da época, defendia o eugenismo, que era a purificação da raça, essa coisa toda, e o Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu, para representar o caipira brasileiro, preguiçoso, doente e tudo. E ele tinha uma visão muito pessimista, os intelectuais tinham, e os protestantes tinham uma visão positiva. E aí o Cornélio Pires estudou no Mackenzie, escola presbiteriana, foi um jornalista de São Paulo. Bom, aí o negócio da música caipira vai parar agora, tá bom? Você ficou interessado no assunto?
vai mudar aqui agora o assunto. Eu estou na pesquisa ainda, eu estou pesquisando. Mas o que eu quero falar aqui é o Cornélio Pires. Que aí a minha pesquisa levou que o Cornélio Pires, depois de um tempo, afastou-se da fé e começou a buscar espíritos, invocar espíritos e ser participante, adepto dessa espiritualidade ocultista e de uma espiritualidade de comunicação com esses espíritos, que domingo passado eu preguei aqui sobre isso. Se você não ouviu, eu queria muito que você ouvisse a pregação que eu fiz domingo à noite sobre os espíritos enganadores. E aí eu fiquei pensando sobre ele, sobre como é possível alguém que foi criado nesse ambiente se enveredar por esse caminho. E ele se enveredou mesmo por esse caminho. Mas aí, não só o Cornélio Pires, eu fui lembrando de outras histórias, de pessoas assim, então famosas, pessoas famosas. Então, o Carl Gustav Jung, o maior discípulo de Freud, que criou a psicanálise, e Jung, que foi também um grande disseminador da psicanálise, o Jung também era filho de pastor. E o Jung teve uns insights muito interessantes sobre a psique humana, o inconsciente humano, muito interessantes. Mas o Jung era um místico, no pior sentido, no sentido de misticismo. E ele misturou tudo isso. E uma das coisas que o Jung, quando ele era menino, ele perguntou para o pai dele: pai, o que é a Trindade? E ele disse que o pai dele não sabia o que era a Trindade. E era pastor. E aí ele já começou a desanimar da fé cristã. E aí se tornou um grande, também assim, um místico, criado no ambiente religioso. Se você for para Nietzsche, que é um filósofo ateu, que proclamava Deus está morto, também, filho de pastor, neto de pastor, também. E por que eu estou falando isso? Por que eu comecei dessa maneira? Porque eu queria falar para você hoje, que existem dois tipos de cristianismo, dois tipos de fé cristã, basicamente dois tipos. O primeiro deles entende, e aí você que é pai, você que é mãe, você precisa perceber isso, que esse é o maior erro de todo pai e de toda mãe na educação dos filhos, que é entender a fé cristã como um código moral, um conjunto de regras, para moldar o comportamento das pessoas. É o que eu chamaria de moralismo. É que você acredita, e de maneira geral a sociedade gosta do cristianismo, porque o cristianismo ele funciona como um freio moral. Deus manda, Deus fala, tem castigo, tem inferno, e o sujeito, ele deixa de fazer muita coisa por medo, tem medo, então ele controla o seu comportamento. Agora observe, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, se observar o que é o cristianismo religioso, moral, como eu estou falando. Você pega um menino, uma criança, e você fala para ele assim, ele tem irmão, ou tem um amiguinho, assim, você precisa repartir o seu brinquedo com ele. Aí ele fala assim, mas eu não quero. Aí, mas você tem que ser bom, você tem que repartir, quem não reparte é ruim, é egoísta e tal. E ele fala assim, mas eu não quero. Eu não quero. Aí você insiste, não, mas você tem que ser bom, pega, obriga e reparte. E reparte. E aí você impõe, isso é a sociedade, isso é a função da religião, e toda religião funciona assim, para controlar o comportamento egoísta, predatório do ser humano. E de maneira geral as pessoas entendem o cristianismo assim, você tem um filho, vamos levar esse menino para a escola dominical, para ele aprender o que é certo e o que é errado, para ele ser uma boa pessoa, para ele ser honesto, para ele ser trabalhador,
para ele assimilar os valores, e você passa os princípios, e coloca, isso é certo, isso é errado, e pronto. Só que, e se lá dentro do coração o sujeito gosta do que é errado? Que normalmente é o que lida praticamente com as questões, por exemplo, sexuais. Isso é errado, mas eu estou doido para fazer. Não pode fazer, mas o meu corpo, que avisa para o meu corpo. Então, vê a religião, e isso os pais e as mães, e a nossa função é essa, é ensinar, é orientar, é argumentar, e aí você vai lá e é assim. E todos os filhos de crentes que fizeram depois, se rebelaram contra a fé, é porque eles viram a fé cristã como um conjunto de obrigações morais. Para ser um bom cristão, você tem que ser assim, você tem que viver assim, você tem que vestir assim, e você tem que falar assim. E aí a pessoa coloca aquilo dentro dela. Mas ela tem um coração que é o centro da vontade. E lá dentro do coração, ela não está satisfeita com aquilo. Ela não está feliz com aquilo. É o que acontece, por exemplo, com muitos filhos de crente que foi obrigado a vir na igreja, desde pequeno é obrigado. E esse é o dilema do pai, porque ele quer que o filho goste. Mas ele vem e ele não gosta. E ele fica doido para ir embora, e não quer vir na igreja. Aí o pai vai, mas eu tenho que obrigar ele a vir, é minha obrigação, até quando você crescer, você dá uma decisão. E aí isso porque isso é a religião nominal, isso é a obrigação do cristianismo moral. E o cristianismo existe para isso, do ponto de vista moral, social, é assim que existe, é assim que faz. Porém, o conjunto de normas, regras e moral, ele inibe o mau comportamento. Então o sujeito não vai roubar, não vai matar, porque ele adquiriu aquilo, ele tem medo do castigo. Mas não necessariamente muda o coração. Não necessariamente a pessoa faz o bem e faz aquilo que é bom e que é certo com prazer. Aí isso surge um senso de dever. E aí isso gera duas coisas na pessoa. Primeiro, se ela tem muito medo do castigo de Deus, ela é muito amedrontada e insegura. Segundo, gera muita culpa, porque ela vê pessoas fazendo coisas assim que ela acha lindo, mas ela não tem prazer em fazer aquilo, não gosta de fazer aquilo, não gosta. Isso gera uma culpa. Eu devo ser uma pessoa ruim demais, eu sou péssima. Eu vejo pessoas boas fazendo, mas eu não tenho vontade, não. Você está compreendendo o que eu estou falando aqui, não? Você está ligado nisso ou não? Então você forma muita gente que não faz o mal, mas também que não faz o bem. E não faz o bem com prazer de fazer o bem, entendeu? Não tem prazer naquilo. Então você pode obrigar, o menino está aqui no culto, e a gente tem que fazer isso. Mas você não pode colocar nele o prazer de cultuar. Você pode trazer ele no culto, mas você não pode colocar nele aquele, uau, que maravilhoso, que cântico lindo, que coisa profunda, que deleite. Você não consegue. E aí a gente faz na base do dever, é seu dever, é sua obrigação. Se você não fizer, Deus castiga. E se você não for também, você se sente culpado. Não deu certo a segunda-feira porque eu não fui no culto. Eu não fui no culto, aí furou o pneu do carro. É porque eu não orei, aconteceu. E aí, esse é o nível normal e natural. Isso forma o quê? Forma pessoas que, numa certa idade, se ela não encontrou prazer em tudo isso aqui, se ela não encontrou satisfação e contentamento, em todo ser humano tem uma sede pelo sobrenatural.
Todo ser humano tem uma sede pelo sobrenatural. Todo ser humano. Se ele não encontrou satisfação, prazer, deleite, alegria, contentamento, felicidade nisso aqui, ele vai procurar em outros caminhos. E aí você vai, mas esse é o cristianismo moral, essa é a religião cristã, que vai lá e você acredita que se ensinar, ele vai ser uma boa pessoa, e não vai. Você pode ter o melhor sistema elétrico na sua casa, mas se a companhia elétrica não ligar o poste até ali, você não vai ter energia na sua casa. E a fé cristã é mais ou menos isso. A gente dá mandamentos e princípios para as pessoas cumprirem, que são interiores, são espirituais, são profundos. Se ela não tiver uma força, um poder sobrenatural, ela nunca vai experimentar. Você pode ter o melhor sistema hidráulico na sua casa, mas se a caixa d'água ou o poço artesiano estiver sem água, você pode ter o melhor encanamento, mas não vai ter água lá. Você pode dar o melhor ensino, o melhor pregador, o melhor esquema de escola dominical, melhor material pedagógico para a criança. Você pode ensinar o que for. Você pode fazer o que for no culto, pode ter o melhor esquema de louvor. Mas se não tiver a água sobrenatural, espiritual, aquela que vem do trono, você sempre será um cristão nominal, de nome. De nome. Então esse texto está falando sobre o poder espiritual, que é o derramamento do Espírito, e a bênção geracional. Não existe cristianismo verdadeiro, autêntico. Eu nem gosto da palavra cristianismo, porque para mim ela já se perdeu. Eu nem uso muito aqui, não sei se você já percebeu, porque para mim é uma palavra que já está desgastada. Não existe fé cristã verdadeira, não existe cristão verdadeiro sem a experiência, presta atenção nisso aqui, sem a experiência de receber a presença e o poder do Espírito Santo dentro dela. E esse é um poder sobrenatural, e quem recebeu sabe quando recebeu e o que aconteceu quando recebeu. Aqui é uma promessa do Espírito Santo: derramarei do meu Espírito. Israel estava no exílio, estava num ambiente de desesperança, de sequidão espiritual, social, de todo tipo, sem esperança. Aí o Senhor vem e fala assim: eu derramarei o meu Espírito. E o Espírito Santo, meus irmãos, é a terceira gloriosa pessoa da Santíssima Trindade, que foi nos dado para que tudo que a gente fala, tudo que a gente canta, tudo que a gente lê, tudo que a gente lembra, tudo isso seja real dentro da gente. Dentro da gente. O Espírito Santo é que pega tudo isso. O cântico, a leitura, o cantar ao Senhor, Salmo 96, Apocalipse, grandes são as tuas obras, o cântico de Maria, ele pega tudo isso, todo aquele sentimento do salmista, todo aquele sentimento de Maria, todo aquele deslumbramento dos profetas, todo o encantamento do profeta, o Espírito Santo pega isso e coloca dentro de você. Dentro de você, e de maneira sobrenatural, 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 o seu coração é mudado. Coisas que você gostava de fazer, você não gosta mais. E coisas que você não gostava de fazer, agora você gosta. Porque você se tornou uma pessoa espiritual.
Paulo diz que os homens naturais não entendem as coisas espirituais, só o Espírito Santo revela as coisas espirituais. Então só o Espírito Santo pode pegar aquilo que é o seu dever e de repente se torna o seu prazer. Aleluia. Aí você tem deleite. Aí essa palavra que a gente não está usando muito, porque tem muita conotação sexual, infelizmente, gozo espiritual. Os homens de Deus sempre usavam, porque é a mesma analogia ao sentido do ápice do prazer. Como tem o ápice do prazer físico, tem o ápice do prazer espiritual. De repente, o Espírito Santo te convenceu, te converteu, tirou você do natural e te levou para o espiritual, e agora você consegue viver e ter prazer na lei de Deus, e gostar dos mandamentos de Deus, e achar lindo isso, porque o homem natural, ele não gosta. Que coisa chata, ter regra, ter que ir para a igreja, ter horário, pleno domingo cedo, e ter que isso, e ter que fazer aquilo, e ter que fazer aquilo, porque está no nível nominal, formal, religioso, você entendeu? Mas quando o Espírito Santo entra, e veja, a igreja de Jesus, ela nasceu quando o Espírito Santo desceu. Um monte de homem covarde, medroso, que negou Jesus, que está ali, de repente o Espírito Santo vem, e aqueles homens se levantam, pregam, oram, porque eles experimentaram, tiveram essa experiência. Aí você fala assim para mim: pastor, mas como é que a gente tem essa experiência? Eu não tenho esse prazer, eu não gosto disso. Como é que a gente tem essa experiência? Então o texto explica: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Água é fundamental à vida. Não existe vida espiritual. Jesus falou que não nascer da água e do Espírito. Água é fundamental à vida. E o Espírito Santo é fundamental à vida espiritual. Agora, para receber, para ter essa experiência, você precisa desejar, você precisa reconhecer: eu sou terra seca, sou terra seca. Então imagine, por exemplo, uma briga de casal. O casal está lá brigando, aí briga, um aponta o erro do outro, aí depois o outro fala assim: ah, mas você não muda? A pessoa fala assim: ah, eu queria mudar, mas eu não consigo. E aí? Você tem um filho, você ensina, e tu faz o que é errado. Ah, papai, eu sei o que é certo, mas eu gosto do errado. O que o Espírito Santo, como é que a pessoa tem essa experiência? Então, a ação do Espírito é gerar nela a consciência que ela precisa, que ela é terra seca, que ela necessita da água. Então, por exemplo, eu acho que deve ser muito chato ser um crente sem o Espírito Santo. Eu acho que deve ser muito ruim. Eu acho que deve ser muito enfadonho. Você vir aqui e ouvir o pastor falar 40 minutos, 1 hora, um monte de blá, 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 e não acaba nunca. Não acaba nunca. Quando eu ia na missa com a minha mãe, eu só gostava do Pai Nosso, era o que acabou. Então assim, é muito chato, é muito enfadonho, a Bíblia é muito enfadonha. Você pega assim a letra, preceito atrás de preceito, cansativo, monótono, tedioso, não acontece nada. E você vê assim: não, porque eu fui ensinado que tem que ir. Se a gente não for, alguma coisa errada acontece. Então vamos fazer lá. Agora, observe,
os autores, essas pessoas, e a ação do Espírito Santo, é convencer eu e você, que eu preciso, que eu necessito, que para eu ser um marido melhor, eu preciso de um poder maior do que o meu ego. Porque reconhecer para a mulher, dizer, não, eu estou errado, você está certa, eu preciso mudar. Você precisa de um poder maior. E a mulher também falar para o marido isso, você precisa de um poder maior. Você chegar numa situação, você fala, eu não sei o que fazer, acabou as minhas possibilidades. Então, a ação do Espírito Santo é o reconhecimento, é tomar consciência. Eu não sou um crente de verdade, porque se eu fosse, eu tinha prazer nesse negócio. Eu não sou um crente de verdade, porque se eu fosse, eu tinha paixão por esse negócio, porque eu leio a Bíblia, eu leio o Salmo, o salmista está apaixonado. O salmista diz, como a costa suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. O salmista diz, eu te amo, ó Senhor, tu és a minha força, meu redentor, meu Deus, minha alegria, minha força, meu escudo, minha rocha, meu Deus. Aí você lê isso assim, eu não, eu leio aqui num sono desgramado, eu leio com a má vontade, eu venho ali, não vejo a hora de acabar logo isso. Então o Espírito Santo, a primeira obra do Espírito Santo, é falar para você ter necessidade, você precisa disso. Isso aí não é coisa de igreja pentecostal, isso é coisa da igreja cristã, entendeu? Da igreja cristã. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, você não é cristão. Mas batizado com o Espírito Santo não é falar em línguas. Ser batizado com o Espírito Santo é ter um novo coração. Ser batizado com o Espírito Santo é ter novas afeições. Ser batizado com o Espírito Santo é ter novos desejos. Ser batizado com o Espírito Santo é que o Espírito agora te inclina para as coisas espirituais. E a carne te inclina para as coisas carnais. Então, o que você que é pai, você que é mãe, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Você precisa olhar para isso aqui, Senhor, eu sou terra seca, eu estou como um deserto esturricado, eu preciso dessa água da vida, que é o Espírito Santo. E Jesus falou, João 7,36, quem tem sede vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Jesus vai montar um poço artesiano de vida, que jorra vida dentro de você, literalmente é isso, você vai ter água, um rio fluindo dentro de você, de águas vivas, é o Espírito Santo em você, essa energia, de novo, você pode ter o melhor sistema elétrico, se não estiver ligado na energia, não funciona. Você pode ter o melhor ensino, melhor doutrina, se você não tiver experiência com o Espírito Santo, vai ser cansativo, vai ser chato, vai ser monótono. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí Paulo diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ali é um mandamento, é um imperativo, mas é na ordem passiva, ou seja, nós devemos deixar o Espírito encher a nossa vida. Você se rende, você se entrega, você abre, você tira o que está errado. Eu tenho um pastor que eu não conheço pessoalmente, mas eu sou muito influenciado por ele, mais novo do que eu, mora em outro estado do Brasil, ele me abençoa muito, e ele já era crente, mas ele ficou 3 anos, todo dia, ele dobrava o joelho e orava, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E a vida dele mudou, Então, como é que a gente muda a minha vontade, o meu ego? Como é que eu reconheço? É o Espírito Santo. É o reconhecimento da necessidade. Eu queria ser, eu queria ter prazer, eu queria gostar, eu queria ser uma pessoa boa de verdade. Eu queria ajudar o outro, e se a pessoa não agradecer, eu não queria ficar com raiva. Eu queria fazer o bem, mas pelo prazer de fazer o bem.
Eu queria, e como é que isso acontece? Isso é obra do Espírito Santo dentro da gente. Então, tudo que a gente lê, ouve, canta, prega, é o Espírito Santo dentro de nós. E aí vem a promessa: derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Ou seja, seus filhos, seus descendentes. Quando você vive uma vida, aí, por exemplo, eu falei de exemplos errados, mas veja, por exemplo, um pastor como o pastor Hernandes Dias Lopes, que nasceu debaixo da égide da morte, que o médico falou para a mãe: se você tiver o filho, os dois podem morrer, tira esse menino, senão você vai morrer no parto. E a mãe, uma mulher de oração, ouviu a voz do Espírito Santo: permaneça com a gravidez. Mulher de Deus, mulher de oração, teve o filho, ela se salvou, ele se salvou, hoje é o grande pregador que é, porque a mãe era uma mulher do Espírito. Outro pastor muito usado no nosso país, de maneira internacional até, nas nações, sendo instrumento para libertar povos, Ronaldo Lidório, missionário, homem de Deus, santo do Senhor. Olha a mãe desse homem, leia o livro da mãe dele, Dona Eusa Lidório. O pai, um homem de Deus. Veja a mãe, que gerou, que sustentou, que protegeu o filho, nas malárias, nos ataques malignos, na missão, na salvação da tribo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. E aí você vai vendo histórias de pessoas que viveram o cristianismo não moral, não religioso, mas o cristianismo sobrenatural dentro delas. E viram Jesus não no culto, viu Jesus dentro de casa. Viu Jesus dentro de casa. Viu prazer dentro de casa. Viu satisfação e contentamento dentro de casa. Aí vocês vão ver filhos, se o Jung, se o Cornélio Pires, se o Nietzsche tivesse vivenciado o cristianismo, se o pai dele falasse assim, em vez de tentar botar livros teológicos na cabeça do menino, falasse assim: filho, vamos ajoelhar e vamos orar, e o Espírito Santo vai revelar para você o que é a Trindade, e você vai ter uma experiência com o Espírito Santo, e quando você tiver essa experiência, todas as dúvidas acabam. Quando você tem essa experiência, todas as dúvidas acabam, porque está dentro de você. Você sabe que é real, você sabe que é presente, você sabe. E aí tudo se acaba. Quando você vai para a realidade experimental, existencial, e deixa de ser apenas o cognitivo, intelectual, e entra dentro da gente, aí acontece isso aqui. Um dirá, versículo 5, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Os seus filhos não vão ter vergonha do Senhor, eles vão confessar verbalmente, eu sou do Senhor. Eles vão marcar visivelmente que eles são de Deus, eles vão ter prazer que eles são do Senhor. Quando eu era um menino e meu irmão se converteu, ele saía para a igreja com a Bíblia, e eu falei assim: nossa, que vergonha um homem desse andando com a Bíblia. Aí eu li o Evangelho de João e Jesus falou comigo e eu me converti. Mas eu estava convertendo sem querer converter. Porque eu falava assim: como é que meus colegas lá da escola, do Colégio Polivalente, Monsenhor Turíbio Vila Nova, vão zombar de mim quando descobrir que eu sou crente? Naquele tempo ser crente era difícil. Como é que eu vou sair com a Bíblia? Eu não queria ser crente. Mas à medida que eu lia o Evangelho, eu pedia assim, que meu irmão me chame para ir para a igreja, porque eu queria ir para a igreja, eu tinha vergonha de ir para a igreja.
Mudou. Aí chegou um tempo que eu levava a Bíblia para a escola, porque eu queria mostrar para todos os meus colegas: agora eu sou crente, eu sou de Jesus. Às vezes a gente pegava a Bíblia, uma caixa de som, ia para a praça, eu e meus irmãos, e começava a pregar no meio da praça, todo mundo ali nos lanchinhos, doido lá pregando. A gente queria dizer para todo mundo: eu sou de Jesus, Jesus falou comigo, Jesus está vivo, Jesus me salvou, Jesus é real, Jesus me conhece, Jesus está vivo, e como Ele mudou a nossa vida, Ele pode mudar a sua vida. E mais, Jesus deu para a gente um prazer, uma alegria, que nada no mundo tinha dado. Nada no mundo tinha dado. Jesus deu uma paz para a gente, que as bebidas, as festas, nada tinha dado. Jesus deu algo para a gente que Ele não encontrou em lugar nenhum. Moço, moça, jovem, adolescente, Jesus é tudo que você quer e você precisa, mas você não sabe. Um dirá: eu sou do Senhor, e outro dirá e chamará pelo nome do Senhor, porque agora a sua fé é... O Espírito Santo gerou uma fé genuína, verdadeira. Louvado seja Deus. Se você não teve essa experiência ainda, você precisa pedir isso para Deus. Você precisa pedir para o Espírito Santo. Você precisa falar com o Senhor: Senhor, eu quero, eu preciso. Você precisa fazer um propósito. Você precisa buscar a Deus e sair, irmão, do nome. É muito chato ser um crente assim, não é não? Você não cansa? Você vê aqui o pastor, às vezes está sempre entusiasmado, né? Cantando, está sempre... Mas que negócio é esse? Você vê um crente lá, às vezes chorando, e você está lá assoviando. Ou está cantando assim, você está lá assim: que hora que esse negócio acaba? É muito chato. E a vida então? Que você leva um nome, mas não consegue viver isso. Você fala um negócio que você não tem poder. Então o Espírito Santo é esse poder, dessa graça, dessa unção. Fala: mas vai tudo... Não, é um processo, é gradativo, é um enchimento contínuo, mas o impulso muda. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos orar, vamos ficar em pé. Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Quero que você ore. Eu quero que você ore pelos seus filhos, seus netos. Eu quero que você ore para que eles tenham uma experiência com o Espírito Santo. Que eles tenham uma experiência com o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. E ore a Deus. Ore por você. Talvez você está com uma terra seca, seu coração está vazio, está árido, está desértico. Você faz as coisas por uma mera obrigação. Talvez você veio aqui nesse culto obrigado pela sua consciência, mas o Espírito Santo fala com você: filho, eu quero te dar o prazer de me adorar. Eu quero mudar a inclinação do teu coração. Eu quero mudar os desejos da tua alma. Eu quero mudar os afetos dentro de você. Filho, filha, ore ao Senhor. Você tem filhos e filhas. Mais do que uma religião e uma doutrina, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Ore pelos bebês, ore pelas crianças. Ore para que sejam cheios da plenitude do Senhor. Ore por aqueles que estão longe, fora. Ore para o seu coração, que talvez esteja um deserto, uma terra seca. Você perdeu o prazer de ler a Bíblia, perdeu o prazer de orar, perdeu o prazer de testemunhar, perdeu o prazer. Está vazio. Mas Jesus prometeu rios de água viva jorrando para dentro da gente, aleluia.
jorrando no seu interior, aleluia, o rio de vida, não de morte, o rio de alegria, de poder, de autoridade, de intrepidez, de ousadia, o sobrenatural de Deus, que supera a nossa carne, os desejos da carne, o poder que converte e muda o nosso ego. Então ore ao Espírito, fale com o Senhor, ore a Deus e diz: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, e eu quero que os meus filhos e os filhos dos meus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Sim, Senhor, nós oramos aqui agora. Pai amado, Deus de toda glória, Deus de toda graça, Deus vivo, o Deus vivo, nós não estamos diante de um ídolo de pedra, de madeira, nós não estamos aqui numa sala de aula, nós estamos adorando o Deus vivo, todo-poderoso, o Senhor, Criador, Redentor, o Deus que age, o Deus que opera, o Deus misericordioso, compassivo, o Deus que tem prazer em abençoar, em salvar, em redimir, em regenerar, em encher os fracos, em fazer jorrar rios no deserto e florescer, ó Deus, como erva verde. Sim, Senhor, pessoas que estão numa vida seca, vazia, que fazem tudo por obrigação, que nessa manhã o teu Espírito, o teu doce Espírito, o teu maravilhoso Espírito, o Paráclito, o nosso encorajador, aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis, o nosso Espírito Santo, enche o coração vazio, seco, árido, desértico. Oh Deus, pessoas que perderam o prazer, perderam o deleite, perderam o gozo, perderam, Senhor, a alegria da salvação. Oh Espírito Santo, enche esse coração, fala profundamente, intensamente, intimamente, espiritualmente, sobrenaturalmente, dessa vida do Espírito, que cura, que restaura, que renova, que converte, que santifica. Ah, louvado seja Deus. Que cada um aqui tenha essa experiência pessoal com o teu Espírito, Senhor. Que sejam cheios, que sejam ungidos, que o óleo da unção seja derramado sobre a cabeça, que o Espírito Santo que anima, que encoraja, que faz brotar, Senhor, relva na terra seca, que faz jorrar rios no deserto, possa jorrar esses rios aqui, Senhor, rios de transformação, rios de alegria, os rios da paz, os rios que vêm do trono e do teu coração, aleluia. Ó Espírito Santo de Deus, opera nesse lugar aqui, Senhor. Por favor, meu Deus e meu Pai, sopra o teu sopro, sopra, Senhor, dentro do coração de pessoas que foram criadas na igreja, mas nunca tiveram aquilo que o apóstolo Pedro chama de alegria indizível. Aquela alegria indizível, aquela alegria que não há palavras para expressar, não há como dizer, é a alegria do Espírito Santo, aquela alegria que tomava Jesus e diz que ele exultava no Espírito. Que os irmãos aqui nessa manhã redescubram a exultação da vida cristã, a alegria de ter Jesus, o poder do Espírito Santo, que quebra o coração duro, que desfaz as algemas e quebra os grilhões, o poder do Espírito Santo que tira da religiosidade e traz para a vida nova, para a vida plena, para a vida abundante, para a vida eterna. Senhor, eu oro por nossos filhos, eu oro pelos meus filhos, eu oro, Senhor, por nossos netos,
pela nossa descendência, que a gente possa viver a fé de tal maneira que eles experimentem também, que eles provem isso não como uma obrigação, como um dever, oh Deus, mas que eles provem o prazer de te conhecer, e conhecerem a Jesus, e serem salvos por tua graça, e serem conhecidos pelo nome, e escreverem no nome, na sua identidade, e dizerem com maior alegria do coração: eu sou do Senhor, a minha vida é de Jesus, eu creio nele como meu Senhor e meu Salvador, eu fui redimido pelo teu sangue. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão e a nossa intercessão, Senhor, e derrama o teu Espírito sobre nós aqui, sobre o corpo, a mente, a alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus.